Olá a todas e todos. Nós iremos dar continuidade às nossas aulas que tratam sobre as ações que discutem o controle de constitucionalidade das normas e dos atos administrativos. Hoje falando sobre a ação declaratória de constitucionalidade, aquela que nós conhecemos usualmente pelo termo ADC. Nós iremos falar hoje sobre a ADC, discorrer um pouco sobre a sua funcionalidade e dar alguns encaminhamentos acerca da sua similaridade com a parte procedimental da ação direta de inconstitucionalidade. Bem, nós iniciamos dizendo que a ADC ela chega ao nosso ordenamento jurídico por força da emenda constitucional número 3, no ano de 1993, que acrescenta ao artigo 102 do texto constitucional, trazendo, a partir do parágrafo 2º, a predisposição para a sua propositura. Então, nós não tínhamos, no texto original, uma ação que declarasse como sendo constitucional eventual normativo ou eventual ato praticado pelo Poder Executivo. Então, chega 5 anos depois da vigência do texto original, a emenda número 3, que vem dispor sobre a possibilidade de uma ação própria para que se declarasse como sendo constitucional uma norma, uma lei ou um ato de cunho administrativo, concebendo assim aquilo que nós conhecemos na atual sistemática do processo constitucional de efeito dúplice, uma vez que nós temos um reconhecimento de um ato como sendo constitucional ou de uma norma como sendo constitucional, nós afastamos assim a possibilidade de que ele seja discutido como sendo inconstitucional por obviedade. No que diz respeito à parte infraconstitucional, a disciplina da ADC segue a mesma predisposição da ADI, isto é, ela é regulamentada pela Lei 9.868, a Lei 9.868, de 99. E aqui o objetivo, a causa de pedir da ADC, como já dito antes, é que seja declarada uma norma ou um ato federal como sendo constitucional. Aqui se busca a constitucionalidade, diferentemente da ADI, e lá nós discutimos como sendo inconstitucional a norma ou como sendo inconstitucional o ato. Na ADC, busca-se reconhecer o caráter constitucional da lei ou do ato normativo federal. Então, nós temos o fundamento constitucional previsto no artigo 102 e nós temos o fundamento infraconstitucional que se encontra na Lei 9868 de 1999. Como já é sabido, a competência para a apreciação da ADC é do Supremo Tribunal Federal, de acordo com o artigo 102, inciso 1, a linha A. Cabe ao STF fazer a análise, julgar e proclamar o resultado derivado da ação da ADC como sendo o único órgão capaz de reconhecer como constitucional uma lei ou um ato normativo advindo do Poder Executivo. Lembrando que esse reconhecimento ele poderia vir pela via de exceção nos outros órgãos do Poder Judiciário, mas de forma concentrada, essa prerrogativa ela fica inerente unicamente ao Supremo Tribunal Federal. Os legitimados à propositura da ação direta são os mesmos que possuem legitimação para manejar a ADI. São aqueles que estão elencados
no artigo 103 da Constituição Federal. Então, as mesmas pessoas entabuladas como sendo legitimadas para propor a ADI são as que gozam da legitimidade para propor também a ADC. Todos aqueles que estão elencados no artigo 103. E aí nós chegamos na parte procedimental da ação constitucional, da ADC, que seria o modus de formação processual partindo da exordial que maneja a ADC. Então, quais seriam os requisitos da petição inicial de uma ação declaratória de constitucionalidade? Então, para além dos requisitos que já são exigidos pela Lei 9868/99 para a ação genérica, para a ADI, o artigo 14 desta lei, da Lei 9868, ele exige que seja apontada uma controvérsia judicial. Mas não é uma controvérsia judicial qualquer. É uma controvérsia judicial dotada de relevo, que garanta, assim, a convocação, o chamamento do nosso pretório excelso, a fim de analisar com maior profundidade acerca da possibilidade de aplicação de um ato normativo ou de um ato administrativo. E esse reconhecimento acerca da possível aplicação dessa norma ou desse ato serão objeto, obviamente, da ação declaratória. O demonstrativo de que existe essa controvérsia, uma controvérsia que, conforme o próprio texto diz, coloca em risco a presunção de constitucionalidade da lei ou do ato, não é algo que aparece de maneira repentina, ela fundamenta a justificativa que origina a própria emenda constitucional número 3. Então, já se ventilava desde a parte preambular da era constitucional, dentro da qual nós estamos inseridos, que se fazia necessário, se faz necessário até hoje, que exista um instrumento capaz de observar acerca da constitucionalidade da lei ou de um ato normativo qualquer ou de um ato administrativo que venha a regular situações dentro do contexto social. E isso acaba chegando com mais vigor, obviamente, posteriormente à aprovação da emenda constitucional número 3, do ano de 1993, que reconhece a necessidade da ADC para exercer tal finalidade. O teor também normativo determina que aquela petição que for inepta e a condição de inépcia ela aparece discriminada com ênfase no CPC, lá no artigo 330, em seu parágrafo 1º, então, a inépcia, ela apareceria quando nós tivéssemos uma ausência de pedido, uma ausência de causa de pedir, quando nós tivéssemos um pedido sem a determinação necessária. O Código de Processo Civil, por exemplo, vai dizer no artigo 324 que o pedido precisa ser determinado. E aí, nesse caso, em havendo uma indeterminação, em havendo uma falta de especificidade necessária, a petição ela estaria eivada com a inépcia. As outras hipóteses de inépcia são as hipóteses da narrativa inconclusiva, quando a narrativa ela não
não chega a uma conclusão lógica e quando os pedidos eles são incompatíveis entre si. Então, havendo pedidos plúrimos dentro de uma petição inicial, ela estaria maculada pela incompatibilidade dentro do cunho procedimental ao qual estão submetidas. Então, essas hipóteses gerariam a inépcia. E também nós teríamos a hipótese de manifesta improcedência. Aqui nesse caso, quando não houver a possibilidade de uma arguição dentro da processualística constitucional, em virtude de uma questão já pacificada, por exemplo, as súmulas vinculantes, por exemplo, elas são impassíveis de uma nova discussão, de uma reprise discursiva acerca da sua validade. Então, essas hipóteses, uma vez acontecidas, havendo a inépcia reconhecida ou havendo a manifesta improcedência, sendo caso de manifesta improcedência, o relator, de maneira liminar, proferirá decisão indeferindo a propositura da ADC. No que tange às medidas cautelares, que nós já havíamos observado na ADI, aqui na ADC há uma aplicação idêntica àquilo que ocorre com a ação genérica, aquilo que ocorre com a ADI. Ou seja, uma vez que uma cautelar ela é suscitada dentro de uma ADC, abre-se para o plenário a fim de que seja votada a possibilidade de concessão dessa cautelar, devendo haver a maioria absoluta dos membros da Corte. Nós temos 11 ministros compondo o Supremo Tribunal Federal, dentre os quais nós precisaríamos de 6 votos favoráveis para a concessão da medida cautelar. E essa tutela de caráter provisório, ela, em regra, traz efeitos ex nunc, ou seja, efeitos que não retroagiriam, efeitos que seriam aplicados doravante o seu julgamento com as ressalvas já feitas em aquilo que foi explicado quando da ação direta de inconstitucionalidade. E o processamento para fins de julgamento da ADC ocorre de maneira similar também com o que ocorre com a ADI. A ADC ela é distribuída ao relator. O relator ele pauta o julgamento pelo plenário da Corte, com um quórum mínimo de 8 ministros. Então, não será possível julgar uma ADC, assim como não é possível julgar uma ADI, sem que nós tenhamos o quórum mínimo de 8 ministros, uma vez que essa predisposição ela está prevista na própria lei que regulamenta a ADI e a ADC. E depois de ouvida a Procuradoria-Geral da República, faz-se necessária a oitiva do PGR, que representa aqui, junto ao STF, o Ministério Público. Então, ele oferece as suas considerações, como o órgão parecerista que é, e depois de oferecida a sua consideração em fim de parecer, o STF, repito, com um quórum mínimo de 8 ministros, julgará a ADC, caracterizando assim a viabilidade acerca da reconhecimento, melhor dizendo, da constitucionalidade ou não de um ato normativo ou ato administrativo. O julgamento, por sua vez, ele obedece àquela mesma regra que nós já falávamos há pouco para as cautelares. Nós precisamos de uma maioria
Nesse caso aqui não é absoluta, a maioria simples, a maioria dos presentes, já que o quórum mínimo seria 8. Então, se em havendo quórum mínimo, 5 votos seriam os votos suficientes para o reconhecimento da procedência de uma ADC. E uma vez julgada a ADC, proclama-se o resultado da decisão, reconhecendo o ato ou a norma como constitucional, ou desconhecendo essa constitucionalidade, uma vez que é desconhecida, por obviedade, nós alcançamos o patamar de inconstitucionalidade da norma ou do ato administrativo. O teor legal também prevê que esse julgamento poderá ser suspenso se houver a ausência de ministros e essa ausência possa vir a influenciar no conteúdo decisório da ADC. Ora, é importante ressaltar que nós estamos falando da Suprema Corte. E nesse caso, há toda uma cautela, há todo um cuidado que merece a observação devida, a fim de que esse resultado não possa comprometer a segurança jurídica, que é um princípio importantíssimo do nosso ordenamento pátrio, e isso, obviamente, é algo que precisa ser suscitado, é algo que precisa ser conclamado, no afã de não permitir que uma decisão precoce, uma decisão prematura, uma decisão tomada sem a participação dos membros do pretório, possam vir a trazer prejuízos futuros para a ordem jurídica. Então, pode haver sim o sobrestamento desse julgamento, se ficar percebido de que a ausência de ministros influenciaria na decisão em seu conteúdo, mais especificamente. Recentemente, nós tivemos o julgamento de duas ADCs muito importantes, que eram as ADCs que julgavam acerca da constitucionalidade da presunção de inocência no âmbito do Código de Processo Penal brasileiro, e nós acompanhamos toda a celeuma. Esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, ele é um entendimento, diga-se de passagem, oscilante, porque ele já foi modificado outras vezes, e tramita atualmente no Congresso Nacional um projeto de uma PEC que visa modificar o status da presunção de inocência e permitir o que hoje não se deve praticar, por força desse entendimento do STF, que seria a execução após decisão de segunda instância. Lembrando que, uma vez reconhecida essa possibilidade, nós passaríamos por uma modificação da terminologia trânsito em julgado, obviamente, porque os efeitos impactantes do trânsito, eles seriam precipitados, eles seriam antecipados, e isso não vai servir somente para a dialética do processo penal, isso vai alcançar também outros ramos do direito nacional, como, por exemplo, as sentenças trabalhistas, os acórdãos trabalhistas, e também na seara processual civil. Assim como ocorre com a ADI, os julgamentos proferidos em sede de ADC possuem efeitos vinculantes. As decisões proferidas em ADI e também em ADC são vinculantes para os órgãos do Poder Judiciário e para toda a administração pública em todos os níveis. Aquele recorte que nós falávamos em relação à ação direta de inconstitucionalidade funciona também para a ADC. As decisões que se proferem tanto na ADI quanto na ADC, repito, geram efeitos vinculantes para todo o Poder Judiciário e também para a administração pública em todas as esferas. Com relação a eventual pedido de desistência da ADC,
não é possível, é inconcebível, então não há previsão de desistência da ADC, assim como já ocorre com a ação direta de inconstitucionalidade. E para finalizar essas considerações sobre a ADC, é importante dizer que a ADC ela não goza daquela prerrogativa legal que alcança a ADI, permitindo a manifestação de órgãos ou entidades. Então, não há, segundo aquilo que está no artigo 29 da Lei 9868 e no artigo 950, parágrafo 3º do CPC, a possibilidade de manifestação de terceiros no bojo da ADC. Não está otorgada tal possibilidade em casos de ADC, ressalvada a possibilidade de atuação do amicus curiae, que seria, nesse caso, uma exceção a esse regramento, um permissivo para essa regulação em relação a possíveis intervenções de terceiros. Então, com isso, nós encerramos as nossas considerações sobre a ação declaratória de constitucionalidade e nós retornaremos em breve para falar um pouco sobre a arguição de descumprimento de preceitos fundamentais. Então, um até logo a todos e espero que aproveitem o conteúdo. Muito obrigado.